Acalma teu coração agora. E escuta isso com atenção. Talvez você tenha chegado até essa oração carregando um peso que ninguém percebe. Talvez tua mente esteja cansada. Talvez teu coração esteja tentando suportar mais do que consegue. Talvez você tenha passado os últimos dias lutando em silêncio. Mas hoje, enquanto essa oração começa, Deus está trazendo tua alma para um lugar de descanso. Respira fundo, devagar. Porque enquanto você respira, a pressão começa a diminuir, a ansiedade começa a desacelerar e teu coração começa a encontrar paz novamente. Escuta isso. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Essa palavra do Salmo 123 é um convite para tirar os olhos do medo, das preocupações, das dores e voltar teus olhos para Deus. Porque quando você olha apenas para os problemas, o coração se enche de peso. Mas quando teus olhos voltam para Deus, a esperança começa a respirar novamente. Respira fundo outra vez. Porque talvez você tenha passado muito tempo olhando apenas para as dificuldades, para aquilo que deu errado, para aquilo que machucou teu coração, para aquilo que cansou tua alma. E aos poucos, isso roubou tua força emocional. Mas hoje, enquanto permanece nessa oração, Deus começa a levantar tua cabeça novamente. Escuta isso com atenção. Você não está sozinho. Mesmo nos dias em que parecia silêncio, Deus continuava perto. Mesmo quando tua fé ficou cansada, Ele continuava sustentando tua vida. Mesmo quando ninguém percebia tua dor, Ele via cada detalhe do teu coração. Respira devagar, porque enquanto você escuta essas palavras, algo começa a mudar dentro de você. Essa tristeza silenciosa começa a perder força. Esse peso emocional começa a sair e tua alma começa a respirar novamente. Talvez os problemas ainda não tenham desaparecido completamente, mas dentro de você, uma paz diferente começa a crescer. E isso muda tudo, porque quando teus olhos voltam para Deus, o medo começa a perder espaço. A ansiedade começa a diminuir e o coração começa a descansar novamente. Respira fundo novamente. Mais uma vez, devagar. E sente isso. Teu coração desacelerando, tua mente ficando mais leve e tua alma começando a encontrar abrigo na presença de Deus. Agora coloca a mão sobre teu coração e fala devagar. Deus, eu levanto meus olhos para ti. Mais uma vez, eu não quero viver dominado pelo medo. Continua. Eu confio no teu cuidado. Isso porque enquanto você declara, algo começa a se fortalecer profundamente dentro de você. O medo começa a diminuir, a insegurança começa a perder força e tua alma começa a encontrar paz novamente. Respira fundo, porque enquanto essa oração continua, Deus começa agora a tirar o excesso de peso da tua mente, acalmar teus pensamentos e trazer descanso para áreas da tua vida que estavam emocionalmente cansadas. Deus começa agora a tirar o excesso de peso da tua mente, acalmar teus pensamentos e trazer descanso para áreas da tua vida que estavam emocionalmente cansadas. Respira fundo, devagar, porque enquanto você respira, essa pressão dentro da tua mente começa a diminuir. Esse cansaço emocional começa a perder força e tua alma começa a encontrar descanso novamente. Escuta isso com atenção. Assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu Senhor. Essa palavra do Salmo 123 fala sobre confiança, sobre permanecer olhando para Deus, mesmo quando ainda não existem respostas claras. E talvez esse tenha sido teu maior cansaço nos últimos dias. Esperar. Esperar mudanças. Esperar respostas. Esperar situações se resolverem. E aos poucos, a espera cansou tua mente, te deixou preocupado, te fez pensar demais. Mas hoje, enquanto permanece nessa oração, Deus começa a trazer paz para dentro da tua espera. Respira fundo novamente, porque nem tudo aquilo que está demorando significa abandono. Muitas vezes, Deus continua trabalhando em silêncio enquanto tua vida parece parada. Ele continua alinhando caminhos, movendo situações, preparando detalhes que teus olhos ainda não conseguem enxergar. E mesmo quando parece demora, existe cuidado acontecendo. Respira devagar, porque enquanto você escuta essas palavras, teu coração começa a desacelerar, a ansiedade começa a diminuir e uma confiança diferente começa a crescer dentro de você.
Talvez as respostas ainda não tenham chegado completamente, mas tua alma começa a entender que Deus continua no controle. Escuta isso. Você não precisa mais carregar sozinho o peso do amanhã. Não precisa continuar tentando resolver tudo apenas na tua força. Existe uma mão sustentando tua vida, mesmo nos dias em que tua fé ficou cansada. Respira fundo novamente. Mais uma vez, devagar. E sente isso. Teu coração ficando mais leve, teus pensamentos desacelerando e tua alma começando a descansar na presença de Deus. Agora coloca novamente a mão sobre teu coração e fala devagar. Deus, eu confio no teu tempo. Mais uma vez. Mesmo quando eu não entendo, continua. Eu continuo olhando para ti. Isso porque enquanto você declara, algo começa a se fortalecer profundamente dentro de você. A inquietação começa a perder força. O medo do futuro começa a diminuir e tua paz interior começa a crescer novamente. Escuta isso com atenção. Deus não esqueceu tua oração, não esqueceu teu sofrimento, não esqueceu aquilo que você vem pedindo em silêncio. Ele continua ouvindo cada detalhe do teu coração. Respira fundo novamente, porque enquanto essa oração continua, Deus começa agora a curar tua ansiedade, trazer calma para tua mente e fortalecer teu coração para atravessar essa fase sem perder tua paz. Deus começa agora a curar tua ansiedade, trazer calma para tua mente e fortalecer teu coração para atravessar essa fase sem perder tua paz. Respira fundo, devagar, porque enquanto você respira, essa inquietação dentro da tua mente começa a diminuir. Esses pensamentos acelerados, essa necessidade de tentar resolver tudo, essa preocupação constante com o amanhã, tudo começa a perder força agora. Escuta isso com atenção. Você passou muito tempo tentando permanecer forte sozinho, tentando controlar situações, tentando entender o futuro, tentando evitar dores antes mesmo delas acontecerem. E isso cansou tua alma profundamente. Talvez teu corpo até descansasse algumas horas, mas tua mente nunca desligava completamente. Sempre existia preocupação, sempre existia medo, sempre existia algo roubando tua paz por dentro. Mas hoje, enquanto permanece nessa oração, Deus começa a trazer descanso para tua mente. Respira fundo novamente, porque você não nasceu para viver dominado pela ansiedade. Não nasceu para carregar peso emocional o tempo inteiro. Não nasceu para viver sufocado pelos próprios pensamentos. Existe uma paz sendo construída dentro de você agora. Uma paz profunda, silenciosa, firme. Escuta isso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Essa parte do Salmo 123 mostra alguém cansado, alguém ferido, alguém que já suportou o peso demais. E talvez seja exatamente assim que teu coração se sente hoje. Cansado, sobrecarregado, emocionalmente esgotado. Mas enquanto você permanece nessa oração, Deus começa a aliviar tua alma. Respira devagar, porque enquanto você escuta essas palavras, a pressão emocional começa a diminuir. O medo começa a perder força e tua mente começa a respirar com mais calma novamente. Talvez os problemas ainda existam. Talvez ainda existam situações difíceis acontecendo, mas dentro de você, algo começa a se estabilizar agora. E isso muda tudo. Porque quando Deus traz paz para a tua mente, a ansiedade perde espaço, o medo enfraquece e teu coração começa a descansar novamente. Respira fundo outra vez, mais uma vez, devagar. E sente isso, teus pensamentos desacelerando, teu coração ficando mais leve e tua alma começando a encontrar abrigo novamente. Agora coloca novamente a mão sobre teu coração e fala devagar. Deus, acalma minha mente. Mais uma vez, eu entrego minha ansiedade. Continua. Eu descanso no teu cuidado. Isso porque enquanto você declara, algo começa a mudar profundamente dentro de você. A inquietação começa a sair. O excesso de preocupação começa a perder força. E tua paz interior começa a crescer novamente. Escuta isso com atenção. Você não está sozinho nessa batalha emocional. Mesmo nos dias em que tua mente parecia um lugar de guerra, Deus continuava perto, continuava sustentando tua vida, continuava ouvindo tuas orações silenciosas. Respira fundo novamente, porque enquanto essa oração continua, Deus começa agora a tocar teu coração. Deus começa agora a tocar teu coração mais profundamente.
curando feridas antigas, tirando dores escondidas e restaurando tua força emocional aos poucos. Respira fundo, devagar, porque enquanto você respira, esse peso guardado dentro do teu coração começa a sair. Essas dores que você tentou esconder, essas marcas emocionais que ninguém percebeu, essas feridas silenciosas que foram se acumulando ao longo do tempo, tudo começa a perder força agora. Escuta isso com atenção. Existem dores que as pessoas não conseguem enxergar, feridas emocionais que ficaram escondidas atrás do sorriso, momentos difíceis que marcaram profundamente tua alma, palavras que machucaram teu coração, situações que fizeram você perder forças aos poucos. E mesmo tentando continuar, ainda existia peso dentro de você. Mas hoje, enquanto permanece nessa oração, Deus começa a tocar exatamente nessas áreas. Respira fundo novamente, porque aquilo que estava ferindo tua alma começa a ser curado agora. Escuta isso. Estamos sobremodo fartos de desprezo. O Salmo 123 fala sobre um coração cansado, sobre alguém que suportou o peso emocional durante muito tempo. E talvez tua alma esteja assim hoje, cansada, machucada, sobrecarregada pelas dores que viveu. Mas Deus não quer que você continue carregando isso sozinho. Respira devagar, porque enquanto você escuta essas palavras, teu coração começa a aliviar, a tristeza começa a perder força e uma cura silenciosa começa a acontecer dentro de você. Talvez ninguém saiba o quanto certas situações machucaram tua vida. Talvez você tenha chorado em silêncio muitas vezes. Talvez tenha tentado parecer forte, mesmo emocionalmente quebrado. Mas Deus viu tudo. Viu tua dor. Viu teu cansaço. Viu as noites difíceis em que teu coração parecia pesado demais. E hoje, Ele está dizendo: você não precisa mais carregar isso sozinho. Respira fundo novamente. Mais uma vez, devagar. E sente isso. Essa dor começando a perder força, esse peso emocional começando a sair e teu coração começando a respirar com mais leveza. Agora coloca novamente a mão sobre teu coração e fala devagar: Deus, cura meu coração. Mais uma vez, eu entrego minhas dores. Continua: eu não quero mais viver preso ao passado. Isso porque enquanto você declara, algo começa a mudar profundamente dentro de você. As feridas começam a perder força. A tristeza começa a diminuir e tua alma começa a encontrar descanso novamente. Escuta isso com atenção. Você não nasceu para viver aprisionado pela dor. Existe cura para teu coração. Existe paz sendo construída dentro de você agora. E aos poucos, aquilo que antes machucava tua alma profundamente começa a perder força. Respira fundo novamente, porque enquanto essa oração continua, Deus começa agora a restaurar tua esperança, renovando tua vontade de viver, fortalecendo tua fé e mostrando que tua história ainda não terminou. Deus começa agora a restaurar tua esperança, renovando tua vontade de viver, fortalecendo tua fé e mostrando que tua história ainda não terminou. Respira fundo, devagar, porque enquanto você respira, algo começa a despertar novamente dentro da tua alma. Essa esperança que parecia apagada, essa força que foi diminuindo aos poucos, essa vontade de continuar que quase desapareceu em alguns momentos. Tudo começa a voltar agora. Escuta isso com atenção. Você passou por dias em que apenas continuar já parecia difícil. Dias em que tua mente estava cansada. Dias em que teu coração parecia pesado demais. Dias em que você tentou permanecer forte, mas por dentro já estava esgotado. E aos poucos, a tristeza foi roubando tua esperança. Talvez você tenha começado a desacreditar de muita coisa. Talvez tenha perdido a expectativa de que algo ainda pudesse mudar. Talvez tenha se acostumado apenas a sobreviver emocionalmente. Mas hoje, enquanto permanece nessa oração, Deus começa a reacender tua alma novamente. Respira fundo outra vez, porque aquilo que parecia morto dentro de você começa a ganhar vida. Escuta isso. A ti levanto os meus olhos. O Salmo 123 fala sobre alguém que escolheu continuar olhando para Deus, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem respostas completas. E hoje, Deus está ensinando tua alma a fazer isso novamente. Levantar os olhos, olhar além da dor, olhar além do medo, olhar além da fase difícil que você está vivendo. Respira devagar,
Porque enquanto você escuta essas palavras, o desânimo começa a perder força, a tristeza começa a diminuir e uma esperança silenciosa começa a crescer dentro de você novamente. Talvez ainda pequena, talvez ainda frágil, mas real. Escuta isso com atenção. Tua história não terminou. O sofrimento não será o último capítulo da tua vida. E aquilo que hoje parece impossível ainda pode mudar. Existem caminhos sendo preparados. Existem respostas se aproximando. Existem coisas que Deus ainda fará que vão surpreender teu coração. Respira fundo novamente. Mais uma vez, devagar. E sente isso. Tua alma começando a despertar novamente. Teu coração começando a acreditar outra vez. E tua fé começando a respirar com mais força. Agora coloca novamente a mão sobre teu coração. E fala devagar. Deus, renova minha esperança. Mais uma vez. Minha história não terminou. Continua. Eu creio que coisas novas estão chegando. Isso porque enquanto você declara, algo começa a crescer profundamente dentro de você. A tristeza começa a perder espaço. O desânimo começa a sair. E tua esperança começa a criar raízes novamente. Escuta isso com atenção. Ainda existem momentos de paz preparados para a tua vida. Ainda existem portas que Deus abrirá no tempo certo. Ainda existem respostas que chegarão quando tua alma menos esperar. E mesmo que hoje você ainda não enxergue tudo claramente, Deus continua trabalhando nos bastidores. Respira fundo novamente. Deus começa agora a fortalecer tua alma, tirando o excesso de cansaço emocional, renovando tua força interior e trazendo descanso para tua mente cansada. Respira fundo, devagar, porque enquanto você respira, esse peso que estava sobre tua alma começa a diminuir. Esse desgaste emocional acumulado, essa sensação de estar cansado o tempo inteiro, essa pressão constante dentro da tua mente, tudo começa a perder força agora. Escuta isso com atenção. Você ficou forte por tempo demais. Tentou suportar sozinho coisas que estavam machucando tua alma. Tentou continuar mesmo sem energia emocional. Tentou permanecer firme, mesmo quando teu coração já estava cansado. E aos poucos, o excesso de peso foi consumindo tua paz. Talvez teu corpo continuasse funcionando normalmente, mas por dentro, você já estava esgotado. Dias em que tua mente não descansava. Dias em que teu coração parecia pesado demais. Dias em que até sorrir exigia esforço emocional. Mas hoje, enquanto permanece nessa oração, Deus começa a renovar tua força interior. Respira fundo novamente, porque aquilo que estava enfraquecido dentro de você começa a ganhar força outra vez. Escuta isso. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Salmo 123 mostra um coração cansado, uma alma que suportou o peso demais durante muito tempo. E talvez seja exatamente assim que tua vida se encontra hoje. Cansada, sobrecarregada, precisando de descanso emocional. Mas Deus está começando a aliviar esse peso agora. Respira devagar, porque enquanto você escuta essas palavras, a tensão começa a sair, o cansaço emocional começa a diminuir e tua alma começa a respirar novamente. Talvez as situações ainda não tenham mudado completamente, mas dentro de você, uma força nova começa a nascer, uma calma diferente, uma segurança silenciosa. E isso muda tudo, porque quando Deus fortalece tua alma, o medo começa a perder espaço, a ansiedade começa a diminuir e teu coração começa a encontrar descanso novamente. Respira fundo outra vez, mais uma vez, devagar, e sente isso, essa paz entrando dentro do teu coração, essa leveza começando a ocupar espaço dentro da tua mente. Essa força começando a sustentar tua alma novamente. Agora coloca novamente a mão sobre teu coração e fala devagar. Deus, fortalece minha alma. Mais uma vez. Eu descanso na tua presença. Continua. Eu recebo tua paz. Isso porque enquanto você declara, algo começa a se fortalecer profundamente dentro de você. O cansaço emocional começa a diminuir. O medo começa a perder força. E tua alma começa a encontrar descanso novamente. Escuta isso com atenção. Você não precisa continuar carregando sozinho aquilo que está destruindo tua paz. Deus continua cuidando da tua vida. Continua sustentando teu coração. Continua fortalecendo tua alma mesmo nos dias difíceis. Respira fundo novamente.
Porque enquanto essa oração continua, Deus começa agora a abrir teus olhos espirituais. Deus começa agora a abrir teus olhos espirituais, fazendo você enxergar livramentos escondidos, entender fases difíceis da tua história e perceber que mesmo nas demoras, Ele continuava protegendo tua vida. Respira fundo, devagar, porque enquanto você respira, algo começa a clarear dentro da tua mente. Essa sensação de que algumas coisas deram errado sem motivo, essa dor por portas que se fecharam, essa confusão sobre situações que você nunca conseguiu entender completamente. Tudo começa a perder força agora. Escuta isso com atenção. Houve momentos em que você acreditou que Deus estava distante, momentos em que o silêncio machucou tua fé, momentos em que você olhou para a tua vida e não conseguiu entender o porquê de certas dores. Talvez você tenha perguntado em silêncio: por que isso aconteceu comigo? Por que essa porta se fechou? Por que essa resposta demorou tanto? Mas hoje, enquanto permanece nessa oração, Deus começa a mostrar para a tua alma que nem toda demora foi abandono. Muitas vezes, foi proteção. Respira fundo novamente, porque existem caminhos que não deram certo para livrar tua vida de dores maiores. Existem pessoas que saíram da tua história porque não faziam parte do propósito que Deus estava construindo. Existem situações que pareciam perdas, mas eram livramentos escondidos. E mesmo quando você não entendia, Deus continuava cuidando de tudo. Escuta isso. A nossa alma está sobre modo farta. O Salmo 123 fala sobre alguém cansado das lutas, cansado das dores, cansado de suportar peso emocional durante muito tempo. E talvez teu coração tenha chegado exatamente assim até essa oração. Mas Deus está começando a mudar tua visão agora. Respira devagar, porque enquanto você escuta essas palavras, teus olhos espirituais começam a se abrir e, aos poucos, você começa a perceber que até nos momentos difíceis, Deus continuava presente, continuava protegendo tua vida, continuava impedindo coisas que teus olhos não conseguiam enxergar. Respira fundo outra vez, mais uma vez, devagar. E sente isso, essa paz começando a entrar mais profundamente dentro do teu coração. Essa compreensão diferente, essa sensação de cuidado que começa a fortalecer tua alma. Agora coloca novamente a mão sobre teu coração e fala devagar: Deus, abre meus olhos. Mais uma vez, me ajuda a entender teu cuidado. Continua, mesmo nas fases difíceis. Isso porque enquanto você declara, algo começa a mudar dentro da tua visão. A revolta começa a diminuir. A confusão começa a perder força e tua fé começa a respirar novamente. Escuta isso com atenção. Você sobreviveu a momentos que pareciam impossíveis. Passou por dores que quase quebraram tua força emocional. E mesmo assim, continua aqui. Isso não aconteceu por acaso. Foi Deus sustentando tua vida, mesmo quando você não percebia. Respira fundo novamente, porque enquanto essa oração continua, Deus começa agora a fortalecer tua confiança nele. Deus começa agora a fortalecer tua confiança nele, tirando dúvidas do teu coração, renovando tua fé cansada e preparando tua alma para viver um novo tempo de paz e direção. Respira fundo, devagar, porque enquanto você respira, essa confiança começa a voltar para dentro do teu coração. Essa fé que ficou cansada pelas batalhas, essas dúvidas que surgiram depois de tantas decepções, esse medo silencioso de acreditar novamente, tudo começa a perder força agora. Escuta isso com atenção. As dores mexeram profundamente com tua fé. Houve momentos em que parecia que tuas orações não eram respondidas. Momentos em que o silêncio de Deus confundiu teu coração. Momentos em que você tentou entender o porquê de tantas coisas difíceis. E aos poucos, tua confiança começou a enfraquecer. Talvez você tenha continuado orando, mas já sem a mesma esperança. Talvez tenha continuado caminhando, mas emocionalmente cansado. Mas hoje, enquanto permanece nessa oração, Deus começa a restaurar tua confiança novamente. Respira fundo outra vez, porque tua fé não morreu. Ela apenas ficou ferida pelas dores que viveu. E agora, Deus começa a fortalecer aquilo que enfraqueceu dentro de você. Escuta isso. Assim como os olhos dos servos estão atentos, o Salmo 123 fala sobre continuar olhando para Deus, mesmo durante a espera, mesmo durante a dor,
mesmo quando ainda não existem respostas completas. E hoje, Deus está ensinando tua alma a confiar novamente. Respira devagar, porque enquanto você escuta essas palavras, a dúvida começa a perder força. O medo espiritual começa a diminuir e tua confiança em Deus começa a crescer novamente. Talvez ainda silenciosamente, talvez ainda aos poucos, mas profundamente. Escuta isso com atenção. Você não precisa entender tudo para continuar confiando. Não precisa enxergar o caminho inteiro para continuar caminhando. Porque fé não é controlar o futuro. Fé é descansar sabendo que Deus continua cuidando de tudo, mesmo quando tua mente não consegue enxergar completamente. Respira fundo novamente. Mais uma vez, devagar. E sente isso. Teu coração começando a confiar novamente. Teu espírito começando a respirar com mais paz. E tua fé começando a criar força outra vez. Agora coloca novamente a mão sobre teu coração. E fala devagar. Deus, fortalece minha fé. Mais uma vez. Eu escolho confiar em ti. Continua. Mesmo quando eu não entendo tudo. Isso porque enquanto você declara, algo começa a se reconstruir profundamente dentro de você. As dúvidas começam a diminuir. O medo espiritual começa a perder espaço. E tua confiança em Deus começa a permanecer mais firme. Escuta isso com atenção. Ainda existem respostas chegando. Ainda existem caminhos sendo preparados. Ainda existem promessas que vão se cumprir na tua vida. E aquilo que hoje parece distante, ainda pode surpreender teu coração. Respira fundo novamente. Porque enquanto essa oração continua, Deus começa agora a alinhar teus caminhos, abrindo portas certas, fechando aquilo que rouba tua paz e conduzindo tua vida para um novo tempo de direção e propósito. Respira fundo, devagar. Porque enquanto você respira, algo começa a se mover diante da tua vida agora. Caminhos que pareciam confusos, decisões que tiravam tua paz, situações que pareciam sem direção. Tudo começa a entrar em alinhamento. Escuta isso com atenção. Você passou muito tempo tentando descobrir sozinho qual caminho seguir. Pensando demais. Tentando prever o futuro. Tentando evitar erros. E isso cansou tua mente profundamente. Talvez existam áreas da tua vida onde você ainda se sente perdido. Talvez existam decisões que continuam trazendo insegurança. Talvez você esteja cansado de tentar entender o que fazer. Mas hoje, enquanto permanece nessa oração, Deus começa a organizar teus caminhos. Respira fundo novamente. Porque existe uma diferença entre caminhar perdido e caminhar guiado por Deus. E aos poucos, você vai perceber essa diferença dentro da tua vida. Escuta isso. Nem toda porta aberta vem de Deus. E nem toda porta fechada significa derrota. Muitas vezes, aquilo que não aconteceu foi proteção. Aquilo que atrasou foi cuidado. Aquilo que saiu da tua vida foi Deus impedindo que algo roubasse tua paz e teu propósito. Mesmo quando você não entendia, Ele continuava cuidando do caminho. Respira devagar, porque enquanto você escuta essas palavras, a confusão começa a diminuir, a insegurança começa a perder força e uma direção silenciosa começa a nascer dentro de você. Talvez ainda não seja a resposta completa, mas já é paz. E quando Deus começa a alinhar os caminhos de alguém, a primeira coisa que Ele traz é paz no coração, mesmo antes de tudo acontecer. Respira fundo novamente. Mais uma vez, devagar. E sente isso. Teu coração desacelerando, tua mente ficando mais leve e uma confiança diferente começando a crescer dentro de você. Agora coloca novamente a mão sobre teu coração e fala devagar. Deus, guia meus passos. Mais uma vez, eu confio na tua direção. Continua, mesmo sem enxergar tudo. Isso porque enquanto você declara, algo começa a se alinhar diante da tua vida. As decisões começam a ficar mais claras. Os caminhos começam a fazer sentido. E aquilo que antes parecia confuso, começa a entrar em ordem. Escuta isso com atenção. Você não está atrasado, não perdeu teu propósito. Não ficou esquecido por Deus. Existe um tempo sendo preparado para a tua vida. E mesmo em silêncio, Ele continua guiando teus passos. Respira fundo novamente. Porque enquanto essa oração continua, Deus começa agora a fortalecer tua identidade, curando inseguranças antigas
restaurando tua confiança e fazendo você perceber o valor que existe dentro da tua vida. Deus começa agora a fortalecer tua identidade, curando inseguranças antigas, restaurando tua confiança e fazendo você perceber o valor que existe dentro da tua vida. Respira fundo, devagar, porque enquanto você respira, tudo aquilo que Deus trabalhou dentro de você durante essa oração começa a se firmar agora. Essa paz que entrou no teu coração, essa força que começou a nascer dentro da tua alma, essa esperança que voltou a respirar, tudo isso começa a permanecer. Escuta isso com atenção. Você não chegou até aqui por acaso. Cada parte dessa oração teve propósito. Cada momento em que você permaneceu ouvindo, cada vez que respirou fundo tentando acalmar teu coração, tudo isso foi usado por Deus para tocar tua vida. E mesmo que talvez você ainda não consiga explicar completamente o que está sentindo, algo começou a mudar dentro de você. Respira fundo novamente, porque o Salmo 123 continua vivo sobre tua vida. A ti levanto os meus olhos. Essa palavra continua sustentando tua alma, continua fortalecendo teu coração, continua lembrando você de que existe um Deus cuidando da tua vida mesmo nos dias difíceis. Escuta isso. Você não está sozinho, nunca esteve. Mesmo nas noites em que tua mente parecia cansada demais, mesmo quando tua fé ficou fraca, mesmo quando o medo tentou roubar tua paz, Deus continuava perto, continuava ouvindo tua oração silenciosa, continuava protegendo teus caminhos, continuava sustentando tua alma nos dias mais difíceis. Respira devagar e sente essa paz dentro de você, essa calma começando a permanecer, essa segurança silenciosa que Deus está construindo dentro da tua vida. Agora coloca novamente a mão sobre teu coração e fala devagar. Deus, eu levanto meus olhos para ti. Mais uma vez. Tu és minha força e meu refúgio. Continua. Eu confio no teu cuidado. Isso porque enquanto você declara, tua alma começa a descansar ainda mais. O medo perde força, a ansiedade diminui e tua paz interior começa a permanecer firme novamente. Escuta isso com atenção. Existem coisas que ainda vão mudar na tua vida. Existem respostas que chegarão no tempo certo. Existem portas que Deus abrirá diante de você. E aquilo que hoje parece difícil demais não está fora do controle dele. Respira fundo novamente. Mais uma vez. Devagar. E apenas descansa. Descansa tua mente. Descansa teu coração. Descansa tua alma. Porque Deus continua cuidando de você. Continua guiando teus passos. Continua trabalhando em silêncio, mesmo quando você não consegue enxergar. Agora vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora permanece em paz.